Então, como é que eu pretendo abrir esse canal de comunicação? O que eu pretendo ensinar? O que eu pretendo fazer com o meu canal, que tá paralisado há muitos anos, gente. Muitos anos. Curso. O último curso que eu dei, acho que era 2021, se eu não me engano. 2021 por aí. Bem na pandemia. Foi bem legal, porque todas as pessoas que participaram, elas levam esse estudo místico, ocultista até hoje. Tem pessoas que fazem aula de yoga comigo, tem pessoas que são minhas consulentes no tarô, né? E essa história minha com oráculo, com tarô, começou quando eu era muito nova, eu devia ter uns 12 anos. Eu já era uma criança que ia em gira de umbanda, que ia em centro kardecista, que ia na igreja católica e que sempre foi muito interessada por todas as religiões, por todas as manifestações assim místicas, esotéricas. Sempre fui muito ligada nisso. Tenho uma mãe que sempre foi muito ligada nisso. Ela sempre fez meditação, ela também fazia yoga, ela também gostava de algumas técnicas terapêuticas, de alguns grupos espiritualistas, ela também participou. E com isso, com 17 anos também, eu comecei no yoga. Aos 19 para 20 eu já era instrutora de yoga. Sou instrutora de yoga até hoje, né? Tô com 43. Então tem uma caminhada muito longa no yoga, dou aula de yoga desde muito nova. Eu fiz faculdade também na PUC de jornalismo. E o jornalismo foi uma coisa que eu escolhi porque me propiciou falar de diversos assuntos. E às vezes, quando eu consigo puxar para esse lado mais, vamos dizer assim, místico, espiritual, sobrenatural, inexplicável, oculto, tá? Eu até quando eu fui repórter do Diário de Viamão em 2006 e até o ano de 2007, por aí, 2008. E eu lembro que muita reportagem, às vezes eu conseguia pegar um senhor místico que vivia isolado, e aí ele tinha toda uma religiosidade própria, aquela coisa bem folclórica, bem brasileira, que tu vai para um lugar meio inóspito. Eu trabalhava em Viamão tem muita área rural e tal, então ele morava num bairro, até que era um bairro bem urbano, mas aí eu contei a história dele, ele falando que ele se comunicava com uma deidade grega, que era do fogo, que não sei o quê, e ele lia a mão, ele fazia várias coisas. E quando eu consegui introduzir assuntos assim, eu era muito feliz, né? Eu sempre gostei de ser repórter, de falar sobre política, sobre cultura, que eram coisas que eu pendia para esse lado, e sobre esses fatos diversos, que a gente chega lá e coloca isso como geral, né? Coloca lá no geral. Então, eu era a rainha do geral, gente. Porque eu sempre acabava então uma coisa muito humanista, assim, um senhor que chegou um dia do trabalho e encontrou a casa dele demolida. Então eu lidei com muito sofrimento humano também nessa época, né? E a época que eu atuei mais como repórter, eu parei um pouco com as aulas de yoga. Só meu companheiro da época que eu tava sendo professora dele. Mas depois do momento que eu saí do jornalismo, eu tive uma época na gastronomia, eu fiz um curso no Senac, atuei em alguns lugares e tal, mas eu já voltei pro yoga assim que teve o espaço, e aí eu já fui fazer uma outra formação, já era 2011, uma formação internacional, como professora internacional. E assim, eu fui tendo muitas vidas e muitos mestres, que nem aquele livro, né? Foi mais ou menos minha trajetória bem resumida, assim. E me mudei pra São Paulo, morei em São Paulo, depois eu fui pro interior de São Paulo, já morei em vários lugares do interior de São Paulo. Hoje em dia
tô numa outra cidade do interior de São Paulo. Mas ano passado eu também andei bastante, porque eu tenho uma origem na família, né? De pessoas que são viajantes, que migraram, depois migraram. Então, assim, não, a minha raiz, ela é muito da fronteira do Rio Grande do Sul, assim. E a fronteira do Rio Grande do Sul, ela uniu muita gente da Argentina, do Uruguai, e essas pessoas da Argentina e do Uruguai também vieram de outros lugares, com outras etnias e tal. Então, sempre é uma região muito rica e muito fértil de diversidade, assim, né? Étnica, cultural, folclórica. Então, eu acho que isso acaba transparecendo nos saberes aos quais eu fui introduzida, sendo as cartas, o tarô, um saber que surgiu por minha conta, mas que ninguém nunca foi contra, que todo mundo sempre respeitou. Eu sempre fui ganhando baralhos, oráculos. Quando eu era nova, eu lia para colegas de escola, para amigas de rua, da vizinhança. Não era uma coisa que eu cobrava ou tinha como profissão. Foi acabar virando uma profissão, acho que lá para depois também que eu encerrei a coisa do jornalismo, encerrei a coisa da gastronomia, voltei pro yoga e ao mesmo tempo eu já comecei a levar o tarô como uma profissão também, né? E a coisa voltada para os oráculos em geral, porque além do que as pessoas conhecem por baralho cigano, Lenormand, que eu tenho aqui, mas eu nem peguei, eu me afinei muito com as sibilas italianas. Também uma coisa meio de ancestralidade, né? As sibilas italianas, não sei se tá pegando, mas elas se assemelham ao Lenormand, mas elas têm sua peculiaridade. Ah, Eline, mas alguém da família te apresentou as sibilas italianas e tal? Não. Foi uma dessas coisas que me acontecem muito, muitas dessas sincronias, sincronicidades, elas acontecem comigo desde que eu sou pequena. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esse lado espiritual, esse lado que eu não sei se eu chamo de espiritual, se eu chamo de místico, se eu chamo de experiências que eu tenho desde muito pequena. Então, foi um chamado, assim, tipo, eu entrei. Eu lembro que eu tava numa livraria que acho que nem existe mais, que é a Saraiva. Acho que foi de arrasta, né? E se não foi, Saraiva, me avise, se vocês verem esse vídeo, que eu acho vocês muito legal no setor ali, tarô místico e tal. Tinha bastante disponibilidade de livros. E eu lembro que eu entrei. Eu sempre dou uma olhada nos oráculos, né? Porque às vezes tem alguma coisa que chama a gente. E realmente foi o que me chamou, assim. Eu olhei e fiquei, nossa, mas o que é isso? Sibila italiana? Será que é um Lenormand? Não entendi nada. Aí eu fiquei, vou comprar. Quando eu abri, a primeira vez que eu abri, eu já li pra alguém, assim. Eu fiquei, vou pegar, vou fazer, já que tá tão, assim, puxando o intuitivo, vou ler pra alguém. Li pra alguém e eu via claramente tudo o que tava ali. E aí eu apelidei esse baralho como Sibila. E com o tempo, como tarô fofoqueiro. Tarô fofoqueiro, eu usei a palavra tarô só para as pessoas entenderem que tem alguma coisa a ver com cartas. E fofoqueiro, porque, gente, isso aqui é estilo do Lenormand. Ele conta tudo. Conta tudo, fofoca tudo. Deu ter mais de, vamos dizer assim, 8 anos de experiência com essas cartas. E 8 anos? 8 ou 5. Eu sou péssima pra linha de tempo. Deu ter experiências com essas cartas absurdas, de feedbacks absurdos das pessoas com a Sibila. Então eu chamava de Sibila. Pra mim já virou. Eu criei mentalmente essa entidade. Tá? As pessoas que estão acostumadas já ligam pra mim e pedem, abre a Sibila. O que a Sibila diz? Nossa, a Sibila isso e aquilo. Já aconteceu de eu ir ler a Sibila pra uma amiga na casa dela e de repente vinha uma ventania, o negócio, a porta abria, ela sentia que alguém chegou do lado dela e tal.
eu vendo toda a cena, não é uma coisa que eu faça, mas talvez seja alguma coisa que eu carregue e que dá muito bom, né? Então, assim, mas tem que ter um dom, tem que ter esse contato com o sobrenatural, com o espiritual. Não, você pode ir encontrando meios e encontrando formas de trazer isso para sua própria vida, tá? Ninguém é mais especial do que o outro. Tem coisas que a gente pode ir treinando e estimulando. Claro que tem um pouco de dom, tem um pouco de estar na tua ancestralidade. Eu fiz alguns trabalhos espirituais, oraculares, e aparece ali uma ancestral, de que eu puxei isso de uma ancestral. Qual não deu pra saber, assim. Eu investigo muito, né, gente, porque eu tenho essa alma de repórter. Com a família, ainda não achei a pessoa, mas acho que tô próxima de achar, porque eu tô me aproximando um pouco mais da família do meu pai agora. E porque eu acho que é do lado deles, assim, do lado da italianada, sabe? E é uma coisa que a gente também pode. É estudo, é intuição e é dom. Mas tudo a gente pode desenvolver. E eu acho que o que dá base pra tudo isso que a gente se interessa de oráculo, pra aprender e tal, é estudo mesmo. É estudo, é sagacidade, é estar em contato com outro ser humano e esse ser humano se conectar com a gente e a partir dali a gente fazer o nosso melhor, tendo ética, tendo responsabilidade, né? Não ferindo sentimentos de alguém, não querendo ser bastião da verdade. A gente tem que se tirar muito da frente para poder ouvir o próximo. Eu faço psicanálise, não sou psicanalista, eu sou uma pessoa que passa por processo psicanalítico. Minha psicanalista é maravilhosa, beijo Amanda, e ela é freudiana, lacaniana, recebo aí cortes lacanianos geniais, incríveis. Tô nesse trabalho há muito tempo, então, tipo assim, tem que ter um acompanhamento espiritual, tem defesas energéticas que tem que fazer, tem que, né, consultar outras pessoas do meio, frequentar casas, se quiser, não é obrigado a tu virar um religioso de religião de matriz afro, porque tu vai ler carta e baralho. Tu não precisa ser descendente de povos ciganos, como eu sou. Não precisa, tá? Não, nada disso aqui foi criado com esse tipo de obrigatoriedade. Porque, como a gente fala, tá no desenvolvimento de cada um. E o desenvolvimento, ele é uma coisa particular de cada pessoa. Cada pessoa vai se desenvolver em um lugar específico. Algumas pessoas vão ser muito desenvolvidas espiritualmente se elas são católicas, né? Elas são de alguma religião abramânica. E tá tudo bem. A escolha é de cada um, né? O oráculo, a consulta oracular, não pertence a nenhuma religiosidade, tá? Nem o Lenormand, porque o Lenormand não foi feito por uma mulher cigana. A Lenormand era uma pessoa que começou a ler para pessoas da corte francesa e de repente ela fez uma coisa para melhorar a vida dela, para adivinhar, que eu acho que ela adivinhava com carta de baralho comum. E aí foi introduzidas ilustrações e tal, ela estudava ocultismo também. Ela não era de nenhum povo cigano, tá? Então, assim, não é uma coisa que depende. Essas coisas não batem. Vamos ver aqui o que sai pro canal. Então, eu vou ter muitos desafios, mas é um crescimento pra mim mesma. Porque eu andei muito tempo só pensando, sem agir, querendo fazer tudo perfeito, completamente desgostosa da vida, desestimulada. E hoje eu resolvi colocar pra fora e vou ter que
através desse trabalho me desenvolvendo. Vou ter que lutar contra muita... Eu vou ter que, com a verdade... Rei de espadas, não sei se pegou. Lutar contra muita... Lutar não, mas tentar esclarecer muita coisa que fica pairando e mistificando e confundindo as pessoas. Talvez eu receba muito hate, mas é coisa que a gente tem que aprender a lidar. Então é isso. Até um próximo papo, um próximo vídeo. Eu vou ir melhorando aos poucos, me empenhando aos poucos. Tô elaborando algumas coisas, alguns cursos. Não sei que tipo de plataforma que eu vou usar ainda. Tô ainda muito em dúvida, tô ainda engatinhando. Mas eu vou colocando todo mundo a par aqui pelo canal.